gente, meu nome é Andréa Paulucci, eu sou maquiadora, especialista em noivas, sou especialista em cores, que é esse universo maravilhoso, né, para nós maquiadores, e especialista em paisagem natural. O que é isso? É a harmonia das cores na maquiagem. Então eu quero aqui hoje dividir com vocês um pouco do meu conhecimento em colorimetria e um pouco também desse conhecimento em harmonia das cores, em suas combinações, subtons e tudo mais que a gente vai falar um pouquinho. E aqui nessa aula a gente vai aprender muito sobre o universo das cores para a gente conseguir chegar numa maquiagem harmônica, onde representa aquela cliente que está sendo maquiada e conseguir ter objetivo com a maquiagem usando as cores. E para isso a gente precisa entender primeiro o beabá dessas cores, como elas se comportam, como elas se misturam, para que a gente consiga apurar o nosso olhar e fazer com que nossa maquiagem seja harmônica, tá? Então a gente vai começar agora relembrando um pouco da época que a gente era criança, na escola, e falar sobre as cores primárias. Gente, as cores primárias são aquelas cores que já existem na natureza, elas já estão ali. Não precisa fazer mistura nenhuma, nem se você fizer você vai chegar naquela cor, tá? Que são as cores azul, vermelha e amarelo. E eu trouxe aqui pra vocês verem, né, em tinta guache, essas cores, pra gente fazer algumas misturas aqui e compreender o poder que tá dentro desse potinho aqui, ó. Azul, amarelo e vermelho vão, assim, se misturar e fazer, assim, cores infinitas. Daí em diante não existe limite pras cores, tá? Então, gente, o que acontece? Nas cores primárias, que são essas três cores, azul, amarelo e vermelho, a gente misturando elas entre si, nós vamos conseguir as cores secundárias, tá? Então aqui eu vou fazer umas misturinhas para vocês compreenderem o que seriam as cores secundárias, que seriam três cores também. Então vamos pegar, eu vou fazer aqui um papelzinho para vocês. Vocês podem anotar tudo que eu tô falando, é muito importante depois vocês se jogarem também, pegarem o pincel, misturarem cores, para vocês conseguirem compreender como é o comportamento das cores misturadas entre si, tá? Então eu vou pegar aqui um pincelzinho, vou pegar um pincelzinho de maquiagem mesmo, tá? Com cerda sintética pra gente conseguir misturar essas cores. E a gente vai fazer essas misturas pra gente chegar nas cores secundárias, tá? É importante a gente colocar a mesma quantidade de cor para que a gente não tenha, como é que eu vou dizer para vocês, vão entender mais pra frente. A gente não tenha a maior quantidade, por exemplo, se a gente misturar o azul com o vermelho, a gente vai conseguir o roxo ou o violeta. Mas se a gente colocar maior quantidade de azul do que de vermelho, nós vamos estar dando mais ainda característica para essa cor. Então, vamos fazer a mesma quantidade das duas cores para vocês entenderem como elas se misturam, tá? Então eu vou pegar aqui um pouco do vermelho, tá? Um pouco do vermelho. Vou mostrar pra vocês no papel como que elas se misturam. Então aqui tá o vermelho purinho, né? Que são as cores primárias. E agora eu vou pegar um pouco de azul, tá? A gente misturando essas cores, gente, não sei se eu vou conseguir pegar igualzinho, né? Mas a gente vai fazer o possível aqui. Então, vou misturar essas cores. E nessa mistura, olha só, a gente alcançou o roxo, tá? Agora, se o roxo é claro, se o roxo é escuro, se o roxo tem aquela presença de alguma cor a mais, nós vamos entender mais pra frente, tá, gente? Porque é um universo muito complexo, onde experimentar é fundamental. Então, aqui a primeira cor secundária que a gente alcançou com as cores primárias é a cor roxa, tá? Que é azul com vermelho. Agora a gente vai fazer uma outra misturinha da segunda cor secundária, que é o laranja. Então, a gente vai pegar aqui o amarelo, tá? Vamos pegar o amarelo, colocar aqui no papelzinho de fundo branco. Agora vamos pegar a mesma quantidade, ou próxima, né, do vermelho. Porque se a gente colocar, por exemplo, mais quantidade de vermelho e menos de amarelo, vai ser um laranja mais avermelhado. Se a gente colocar
mais quantidade de amarelo do que de vermelho, vai ser um laranja mais amarelado. Então, gente, a gente precisa realmente entender essas cores pra gente afiar o nosso olhar e conseguir ver o que tem dentro daquela cor ali, presença de quais cores ali, porque aí você vai conseguir desmistificar, saber o que cor que é quente, que é frio, cor que é claro, que é escuro, se ela é esverdeada, se ela é amarelada, né? E é muito sutil, muitas vezes as cores têm só uma sutileza ali no fundo, e quanto mais você fizer misturinhas, quanto mais você ficar ali treinando, mais você vai conseguir compreender essas cores realmente na sua intimidade, digamos assim. Olha, vamos lá. Agora a gente vai misturar aqui o vermelho com o amarelo, que vai formar o laranja. O amarelo secou um pouquinho, vou voltar com ele. Então aqui nós temos a cor laranja, que é a segunda cor secundária. Então vamos relembrar de novo. Cor primária, azul, vermelho e amarelo. Cor secundária, até agora a gente fez o roxo e o laranja. Agora uma outra cor, que é a última cor secundária, que a gente vai fazer a mistura do azul com o amarelo, que vai virar verde. Então a gente vai pegar aqui o azul, coloquei muito aqui, então vou pegar um tanto bom de amarelo. E nós vamos misturar aqui o azul com o amarelo pra gente formar o verde. Gente, sabe o que é importante a gente entender essas coisas? Parece que bobeira, parece que é pouco, né? Ah, mas isso aqui eu aprendi lá atrás. Mas a gente muitas vezes não coloca na prática. Porque assim a gente consegue corrigir muita coisa na maquiagem. Em subtom, a gente consegue fazer novos produtos. A gente não fica refém de ter um produto de cada cor na sua bancada, sabe? Então a gente tem autonomia na nossa profissão. Porque conhecimento, gente, gera o quê? Autonomia, né? Quanto mais você sabe, você consegue você não fica se arriscando, né? Você tem um fundamento para fazer e te dá liberdade. Então você não fica preso aí, ó, a ficar comprando produto de tudo quanto é cor, sabe? Isso é muito importante. Te falar assim que a experiência que eu tenho com cores, quando eu comecei realmente a me imergir nesse mundo, foi o meu diferencial. Foi quando eu entendi que eu tenho um diferencial no mercado, porque eu entendo realmente de cores e eu amo cores. Qualquer maquiador, gente, precisa entender de cores. Não é só sobre técnica, a gente tem que falar aqui sobre tudo que existe na maquiagem, que é cor, né, visagismo, que a gente vai ter aula também depois de visagismo. Então, assim, eu quero passar para vocês um pouco do meu conhecimento para que vocês consigam resultados, né, através da minha experiência e vocês façam a sua experiência aí na sua casa, tá? Olha só, terceira cor secundária, o verde. Tá bem? Então, a gente tem a cor primária, a cor secundária e existe as cores terciárias, tá? As cores terciárias, gente, são infinitas. Por quê? As cores terciárias, você vai misturar uma cor primária com uma cor secundária. Mas muito cuidado, que agora nós vamos entrar agora numa outra combinação. Vamos supor, vou falar da terciária, mas vou vir um pouquinho para outra situação aqui, que é a questão da mistura de todas as três cores primárias, porque se a gente não falar sobre isso, vai confundir na hora de falar sobre a terciária. Então segura essa informação e agora a gente vai fazer uma mistura das três cores. Sabe por quê? Essas cores, né, vermelho, azul e amarelo são fundamentais? Elas estão presentes em tudo, até no nosso corpo humano, porque a mistura dessas três cores dá a cor marrom. Elas se neutralizam entre si. Se misturou as três, dá marrom. Então, todas as bases que a gente usa têm a presença dessas três cores. Então, por isso que tem bases que são bases um pouco mais avermelhadas, tem bases que são mais rosadas, tem bases que são mais esverdeadas, né? Que estão presentes nas peles olivas, que nós vamos falar mais para frente, tem muita coisa pra gente falar aqui. E a mais amarelada, mais alaranjada, né? Porque a gente consegue misturá-las entre si, formar um marrom, mas colocar um pouquinho mais de presença de uma delas para que essa cor marrom tenha um subtom, né? Para que a gente utilize na pele humana, tá? Então a gente vai pegar o vermelho, vou fazer aqui para vocês verem, vermelho aqui.
Vamos pegar agora o amarelo e colocar em cima. Eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Vocês vão fazer depois em casa aí, com calma. É muito importante fazer essa prática. Ó, o amarelo, que ficou laranja. E agora a gente vem com o azul. Você vai ver que vai neutralizar essa cor, vai ficar marrom. Claro que tem marrom de vários tons, né? Não tem um marrom só. Então, dependendo da presença de mais pigmento, por exemplo, vermelho dentro desse marrom, ele vai ficar um marrom avermelhado. Ou se tiver mais azul, um marrom mais azulado, né? Mais arroxeado. Então, isso vai depender muito da quantidade de pigmento de cada cor que você misturar, tá? Vou tentar fazer igual aqui, pra gente conseguir essa tonalidade marrom. Se vocês acharem que não tá misturando, você vai pegando outra cor, né? Uma das 3 cores e vai fazendo a mistura pra chegar no tom. Meu papel tá absorvendo um pouquinho da cor. Mas você vai colocando até chegar no marrom, porque às vezes a gente vai pegando um pouquinho mais de uma cor que de outra e não vai dando a cor, né, exata que a gente quer. Então vamos lá, para pegar um pouco mais do amarelinho aqui, eu quero que ela fique marrom. Gente, a gente tá fazendo num papel, né, não é na pele. Então o papel, ele absorve um pouco, mas dá pra vocês verem aqui, né, nas devidas proporções que a gente chegou num tom amarronzado, tá? Como o papel ele absorve, então ele vai pigmentando as cores, não consegue misturar tanto assim, tá bom? Mas a gente chega no marrom. Então a mistura das 3 cores primárias vai dar marrom. Tá aí o segredinho, por que a gente usa às vezes a camuflagem colorida em cima de uma pele humana, né? Em cima de uma mancha naquela pele humana, para que a gente consiga que essa mancha fique da cor da pele humana, que é marrom. Porque a pele humana ela vai do marrom mais clarinho de todos, que é um begezinho, que não deixa de ser marrom, porque tem adição de branco, mas é marrom, até a pele super retinta, né? Que é um marrom praticamente preto, de tão escuro que ela é, porque tem muita presença de azul ali e vai escurecer aquela cor, tá bem? Então, o que acontece? A gente tava falando das cores terciárias, né? Que é, pega uma cor primária, uma cor secundária, mistura e dá uma cor terciária. Só que se você pegar, por exemplo, uma cor secundária, que é a verde, que é a mistura do amarelo com azul, né, que dá verde, e pegar, por exemplo, essa aqui é uma cor secundária, e pegar uma primária, que é o que tá faltando aqui, que é o vermelho, vai ficar marrom. Então isso não é uma cor terciária. A cor terciária é você pegar uma cor secundária, que vai dar a verde, aí aqui você vai pegar ou mais um pouco de azul ou mais um pouco de amarelo, porque ela vai virar ou um verde azulado ou um verde amarelado. Então isso vai dar característica para a cor terciária de acordo com a presença maior daquele pigmento, tá? Entenderam, gente? É fácil de entender, parece que é muita coisa, mas quando você tem aquele clique, começa a estudar, começa a tentar brincar com essas cores, faz muito sentido, tá bom? Então só para vocês não confundirem isso, quando a gente vai chegar numa cor terciária que tem aqueles subtons das cores, é importante você não misturar aquela cor primária, né, com a cor secundária que tá faltando ali, senão vai camuflar que vai ficar marrom, ok? Entenderam? Então, beleza. Agora a gente vai passar para um outro tópico, que é pra gente agora entrar um pouco, para entender um pouco mais o que quando a gente fala de cor, o que a gente fala? Matiz. Quando a gente fala de matiz, a gente tá falando da cor em si. O que é matiz? Ah, por exemplo, eu falo assim, vou dar um exemplo pra vocês aqui, quer ver? Beleza. Vou pegar uma cor aqui, ó. Essa cor. Que matiz é essa? Ela é um violeta, um rosa, né? Então tá, é um rosa. Rosa é matiz, é o nome da cor, né? Se eu pego, por exemplo, um azul, aqui ó. Que cor que é essa? Azul. Então, dependente de ser um azul amarelado ou um azul esverdeado, ela é azul. Isso é matiz. Matiz é aquela cor que você enxerga a olho nu, tá bem? Então, matiz nada mais é do que a cor que você vê. Por exemplo, o verde, o amarelo, o azul, o rosa, aquele que define a cor, chama-se matiz, tá bem? Então, gente, vocês entenderam que matiz quer dizer cor, puramente. Ah, é marrom, é amarelo,
é verde, é vermelho, é laranja, isso é matiz. Mas aquela cor não é só uma matiz, ela tem presença de outros pigmentos, de outras cores misturadas, né? Então a gente vai ter subtons dessa matiz diferente, tá bom? Por isso que às vezes a gente fica confuso, fica assim, nossa, eu quero fazer, por exemplo, a gente que é maquiador, faz uma cor, faz pra mim um marrom quente. É marrom, não é? Mas é quente. Então o que é marrom quente? Marrom quente precisa ter presença de um pigmento com cor quente pra ficar um marrom quente, tá? Tá parecendo confuso aqui, mas nós vamos chegar lá. Só tô abrindo esse leque pra vocês entenderem, tá? Outra coisa muito importante da gente observar na matiz, ou seja, nas cores, é o tom. Já ouvi falar que o pessoal fala assim, nossa, mas o tom de cabelo dela é um tom diferente. O tom da blusa dela é um vermelho, mas tem um tom tal. O tom, gente, significa valor tonal. Quando vocês forem pesquisar, vocês pesquisam valor tonal ou escala de valores. O que seria isso? Uma cor tal, ela pode ser escura, ela pode ser clara, né? Ela é mais fechada, mais aberta, porque a gente fala assim. Eu trouxe até aqui um tecido que eu uso nas minhas colorações pessoais para vocês entenderem o que é escala de valor, tá? Que é as cores mais profundas ou as cores mais claras, tá? Por exemplo, você pode ver aqui que tem do branco até o cinza chumbo ou até o preto, tá? Mas existem, isso deixa de ser cinza, né, gente? Tirando o branco e o preto, que são os picos, você tem vários tons de cinza. Tem aquele filme 50 tons de cinza? Não deixa de ser cinza, mas não tem tom diferente? Então, por quê? Porque o que diz do tom dessa cor? O tom é a presença de preto ou presença de branco misturado nessa cor. Se eu pegar esse azul aqui, né, do jeito que ele é, ó, um azul, né, cheguei, puro, né, que tem intensidade de cor, ele não tem mistura nessa cor, não foi adicionado nada, e pegar e colocar preto nela e misturar, aí não vai ficar aquele azul petróleo escuro, não vai deixar de ser azul. Se eu pegar e colocar um branco aqui e eu misturar, ele vai continuar sendo azul? Vai, a matiz dele é azul, mas é um azul claro, ou seja, o tom dele, ó, é um azul de tom claro, né? Então o tom dele é azul claro, mas ela tem a matiz azul, ok? Então pra gente falar assim, porque muitas vezes você pode escutar falar disso, mas qual que é o tom disso, o tom daquilo, a matiz? É só isso que você tem que identificar. Matiz é a cor em si, como ela se apresenta, e o valor tonal, né, é o tom. Então sempre lembra dessa escala, tá? De cinza, que é mais fácil, mas existem escalas assim de todas as cores. Desde o vermelho, do rosa, do verde, do laranja. Você sempre pode formar uma escala dessa. Desde que você pegue aquela cor e vai clareando e vai escurecendo, vira tom, tá bom? Então é muito importante a gente perceber isso, que principalmente na maquiagem harmônica, aquela maquiagem sofisticada, que não briga com a imagem daquela pessoa, se a gente não entende sobre tom, a gente faz escolhas erradas e a gente pode acabar, né, com aquele resultado daquela maquiagem que a gente está esperando, porque você escolheu o tom errado. Vou dar um exemplo para vocês aqui, entrando em tom, né, que eu fiz aqui um cronograma para falar para vocês, fugindo um pouco. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou pegar um cabelo. Isso aqui também eu faço, né, com as minhas clientes para observar, subir tom, cabelo, indicar cabelo para elas, que é uma escalinha aqui, né, que no caso isso aqui é do outono, mas não precisa prestar atenção nisso. Mas aqui nessa escalazinha de cabelo, tem os tons mais escuros, os tons mais médios, os tons mais claros, tom, tá vendo? Tom escuro, médio, claro. E o que acontece? Vai pegar uma cliente que ela tem um tom claro de cabelo, claríssimo, né? A pele clara também, o tom claro de pele. Aí você vem lá no valor tonal da sua paleta, que minha paleta aqui tá colorida, mas eu vou mostrar pra vocês. Pega a sua paleta de cores, de marrom, ou seja, fazer o fundo do olho, você vai lá naquele marrom escuraço e vai fazer a maquiagem dela com aquele presença daquele valor tonal escuro. O que você vai fazer, gente? Você vai desarmonizar a make. Porque aquilo que você enxerga nela, que o valor tonal dela é todo, né, mais alto, que a gente fala, que começa do baixo ao mais escuro, então você vai pegar e vai desconfigurar aquela pessoa. A pessoa tá toda clara e você vem com uma sombra marrom escuraça e coloca nela. O que vai acontecer? Vai desarmonizar. Como a gente tá tentando fazer aqui, fala sobre cores com harmonia, não é harmônico. Se você acha bonito, se você acha feio, aí tipo assim, já é problema seu, cada um tem um gosto. Mas
que não é, harmônico não é. Então os nossos olhos automaticamente já vão estranhar, porque o nosso cérebro percebe, a gente tem um mecanismo aqui dentro que automaticamente a gente percebe, não, tem um negócio estranho aí, tem uma coisa fora do lugar. Então por isso que é muito importante a gente identificar as características de cores de toda a sua bancada pra gente conseguir fazer uma maquiagem realmente harmônica, aquela que a cliente vai olhar no espelho e falar assim, nossa, agora tô legal. Aí você pode até fazer uma maquiagem mais dramática, mais marcante, que não vai ser o problema, porque você escolheu as tonalidades que representam aquela pessoa. Gente, muito cuidado aí com essa informação, tá? Segura aí. Não significa que se você pega uma pessoa louríssima, que você não pode fazer um olho marcante, pode. Mas você entende que o marcante nela não precisa de ser escuro? Porque se ela é toda clara, imagina um papel todo branco, igual a esse aqui, e você vem com qualquer cor em cima que eu colocar, qualquer tom em cima desse papel branco, vai aparecer, porque ele é branco, né? Agora, se você pega uma pessoa já morena, com a pele mais escura, não é qualquer cor ali que vai aparecer. Você precisa de subir o valor tonal. Então, a gente tem que identificar qual que é o mínimo valor tonal dessa pessoa. Aí você olha na paisagem dela aqui, olha assim, o mínimo valor tonal dela é X. Olha, ele é claro nessa escala aqui, ó, vamos supor, de 0 a 10. Então, o que eu vou escolher na minha bancada? Vou escolher ali aquelas cores com valor tonal parecidos com aquela pessoa, só que ela não vai ser uma cor só. Por exemplo, a pele dela vai ter diferença pro cabelo, vai ter diferença pra íris dela, pra cor dos cílios. Você vai do tom mais claro até o tom mais escuro dela ali e representa na maquiagem dela e você vai ter uma maquiagem marcante e harmônica, tá? Não vou falar aqui nesse curso sobre paisagem natural, não vou aprofundar nesse assunto, porque nosso assunto aqui é cor, mas é importante dizer por que a gente resolveu fazer essa aula pra vocês. Porque se a gente não entende as cores, não entende as características, não consegue identificar, quando a gente vai chegar lá na aula de paisagem natural, que a gente vai preparar também, vocês não vão entender nada. Então isso aqui é um beabá pra gente conseguir compreender, tá? E ter conhecimento pra gente conseguir botar em prática, né? Porque sem conhecimento, você não vai colocar em prática, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar só agindo de acordo com a sua intuição e você vai errar milhões de vezes, né? E você vai errar também sabendo, mas pelo menos você vai ter um foco. Você vai saber aonde você quer chegar. Então, por isso que é muito importante. Pra mim, foi assim, o boom da minha carreira. Foi quando eu decidi mergulhar no universo das cores, que foi o primeiro curso que eu fiz específico de visagismo das cores, que é a coloração pessoal, e eu fiz o avançado e não parei mais de estudar, não parei. E foi quando eu consegui o aspecto da maquiagem que eu tanto queria, tá bom? Então, agora a gente vai passar para um outro tópico aqui dessa aula, para vocês entenderem um pouco mais sobre cor. Gente, agora a gente vai entrar um pouco mais profundo nas cores, que agora vocês já entenderam o que é cor primária. Vamos voltar aqui, né, pra vocês irem recapitulando, irem relembrando, anotando aí pra vocês. A primeira cor primária, as cores primárias, que são azul, amarelo, vermelho. A gente falou sobre as cores secundárias, que são a junção de duas cores primárias, né, que vai ser o roxo, o laranja, o verde. A gente falou também que a mistura das cores primárias todas juntas dá o marrom, né? A gente falou também sobre as cores terciárias, que são a combinação de uma cor primária e uma secundária, desde que não seja aquela cor faltante, né? Para não ser complementar. Ou seja, o laranja, se você colocar o azul, você vai fazer o quê? Vai misturar e vai ficar marrom. Então a gente não vai usar. A gente vai usar no laranja ou mais vermelho ou mais amarelo. Isso vai fazer com que essa cor ela seja mais pigmentada, né? Pro amarelo ou pro vermelho, são cores terciárias. Sabe aquela coisa assim, né? Tipo assim, sabe aquele vermelho? Minha roupa é vermelha, mas é um vermelho alaranjado? Então, isso aí quer dizer que fez a cor terciária, tá? Então é isso, gente. Agora amarra tudo isso aí e vamos falar sobre 3 características de cores que são muito importantes da gente perceber, afiar o nosso olhar pra gente conseguir identificar as cores como elas são. Sabe aquela coisa de você olhar pra cor e falar assim, nossa, eu vejo no fundo dessa cor um amarelo, eu vejo lá no fundinho um laranja. Você começa a identificar esse universo de cores, é maravilhoso. Parece que bate um clique assim, você fala, nossa, agora eu não tenho mais dificuldade de chegar uma cor quente, uma fria, uma intensa, uma opaca. Então, vou falar sobre as 3 características de cores muito importantes pra nós, maquiadores, pessoas que trabalham com moda, enfim, tá? Então, 3 características importantes são: a primeira, a gente vai falar sobre temperatura de cor, tá?
pensando que cor é matiz, né, gente? Então vamos supor, tem um azul aqui, ó. Quando a gente fala de cor fria e cor quente, a gente normalmente fala dessas duas cores aqui, ó. Por quê? Eu vejo muita gente falando aí, né, maquiadores e tal, pessoas que dão cursos falando sobre cores, mas de uma forma um pouco rasa. Antes, pra mim, estava tudo bem, porque eu não entendia muito de cores, mas depois dos cursos que eu fui fazendo, especializações que eu fui fazendo, eu fui entendendo que tem muito mito por aí, sabe? Gente, então falando de temperatura, nós vamos prestar atenção em duas cores muito importantes aqui, pra gente tentar ver lá no fundo aquela cor, se tem presença de uma, que é azul, e outra, que é amarelo. Por quê? Dentro das cores primárias, tá? A gente tem as cores quentes, que digamos, o vermelho entraria na cor quente, né, que são duas cores quentes, e o azul entraria na cor fria, entra na cor fria, tá? Só que a gente faz muito comparação entre o vermelho e o amarelo, a cor mais quente é o amarelo. Por quê, gente? Porque o amarelo, ela consegue esquentar praticamente todas as cores, tá? Então esquece esse negócio de que quando eu passar um batom vermelho, esse batom vermelho é quente. Se a pessoa tem a pele fria, ela não pode passar batom vermelho. Esquece isso, mentira, tá? Te falaram errado. Porque pode ser esfriado e pode ser esquentado essa cor, tá? Por isso que eu tô abordando essa questão de temperatura, porque para nós maquiadores, por exemplo, a cor do batom é muito importante, né? Então, às vezes você escolhe uma sombra fria com presença de azul ou verde, que dizem que é uma cor fria, mas se for aquela cor pura, verde puro, matiz puro, ok, é fria, mas tem como a gente esquentar essa cor. A gente precisa identificar a presença desse subtom do batom ou aprender a fazer esse batom para que não fique brega, na verdade é essa. Então vamos lá, a cor fria vai ter presença de azul, cor quente vai ter presença de amarelo, tá? Esquece um pouquinho o vermelho aqui, porque a gente vai fazer isso mais a fundo, a gente vai realmente aprender a trabalhar com cores, tá? Por que a nomenclatura é essa? A cor eu não entendo, por que é cor quente, cor fria? O que é isso? Quentes, frias, não tem nada a ver. É que nossos olhos, quando a gente imagina que uma cor é quente, o que a gente pensa? No calor, no verão, no sol, na energia, né? E as cores comunicam também. Então, por isso que a gente pensa que laranja e amarelo são as cores mais quentes, tá? E por que a gente fala que a cor fria é azul, por exemplo, que é a cor mais fria? Porque, olha só, imagina, azul te dá aquela paz, aquela serenidade, ela é mais... não tem aquela energia, né? Ela é mais serena, digamos assim. Então, isso que é o frio, tá bom? Então, temperatura vai ser presença de amarelo na cor. Vamos falar de uma cor só, presença de amarelo ou presença de azul nessa cor, tá? Nós vamos avançando aqui. Então, fixa nessas duas cores. Então, entrando na questão da temperatura, pra maquiagem, nós vamos pensar o seguinte. Eu tô aqui com um vermelho. Tenho um batom vermelho e a cliente veio aqui e falou que ela tá usando um vestido azul. Quer passar um batom vermelho, mas vermelho é quente. Porque comparado ao azul com o vermelho é quente mesmo, né? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um vermelho com uma gotinha de azul. O que vai acontecer com esse vermelho com a gotinha de azul? Ele vai ter um fundo frio, ele vai começar a conversar com o roxo, o rosa. Ele vai ser aquele vermelho que não vai ser vermelho puro. Ele vai ter um pouquinho de rosado na composição dele, sabe? Aquele vermelho mais cereja, aquele vermelho um pouco mais frio, porque ele vai ter um pouco de azul. Vou fazer uma mistura aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu limpar meu pincel aqui, só pra vocês observarem. E isso, gente, você não precisa ter batom vermelho de todas as tonalidades, de todas as temperaturas. Esquece, a minha bancada hoje é super econômica, porque tudo que você compra é investimento. A gente não tá aqui pra trabalhar, pra mostrar pros outros que você tem 1000 paletas, não. Porque eu sou maquiadora há muitos anos, eu tenho foco de noivas é muito bem remunerado. Eu vou te falar que se eu começar a comprar tudo quanto é maquiagem que eu ver por aí porque eu achei bonita aquela cor, meu dinheiro vai todo pra maquiagem, é muito caro. Então, o que a gente vai fazer? Aprender a manusear as cores para que a gente consiga, com poucos produtos, ter a cor que você quer, o tom, né? Ter a característica daquela cor que você precisa. Então, falando de temperatura, se eu pego um vermelho, olha aqui, ó. Vou pegar bastante vermelho. Esse vermelho aqui dessa tinta guache, ele é um pouco claro. Eu achei ele um pouco claro, não é aquele vermelho, assim, muito puro não, tá? Então, eu vou pegar esse vermelho aqui, ó.
colocar, né? Exemplo, tá, gente? Tá fazendo com tinta guache, então assim, não é textura de batom, as misturas não vão ficar tão homogêneas porque o papel absorve, mas é pra gente conseguir compreender. Vou pegar uma gotinha de azul e vou chegar aqui, ó, misturar um pouco pra vocês verem. Uma gotinha, tá? Não vai ser muito. Vou misturar e você vai ver que esse vermelho, ele vai se comportar como uma cor mais fria, tá bom? Tinta guache, gente, de papel, ela não é muito pigmentada, não tem tanto pigmento assim que é a base de água. Então, assim, as cores que você fizer no seu batom, elas vão misturar muito melhor, tá? Vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, salvo a questão de absorção de papel, tá? Você vai ver que a beiradinha vai ficar mais azul porque absorve mesmo, mas a gente vai conseguir chegar num tomzinho pra vocês entenderem. O azul, gente, também é bom a gente observar, o azul na colorimetria, ele escurece as cores, ele não só esfria, tá? Uma coisa que a gente usa muito como maquiador, ao invés de misturar azul nos produtos, a gente pode misturar lilás, tá? Lilás é uma cor que, assim, é ótima pra gente fazer mistura porque ele não escurece. Ela já tá uma cor mais diluída, digamos assim, porque o lilás seria um vermelho com um azul, só que misturadinho com branco. Então ele perde aquela característica do azul de escurecer. Então tome muito cuidado quando for usar azul nas misturas, porque ele escurece. Não tô conseguindo enxergar, olha. Ficou muito doido aqui porque é papel, não tem jeito, mas você pode ver que esse vermelho aqui, ó, você enxerga um fundo arroxeado nele, tá? Não ficou vermelho aceso, é um papel, ele absorve, tá? Faça com produtos em casa. Então, ele tem um tom mais frio, né? Ele ficou roxadinho. Dá pra gente fazer um vermelho misturado, né? Por exemplo, com um rosa, mistura ali, que já é uma cor mais diluída, você vai conseguir um vermelho rosado. Pode fazer um vermelho também mais cereja. Você vai misturando as cores pra você conseguir alcançar o tom que você quer, tá? E também, gente, tem outra... Então, vocês entenderam, né? Quente e frio, azul e amarelo. E se você tem um batom vermelho... Tô falando vermelho, gente, porque é muito... Aqui, ó, tô até limpando o pincel, olha que cor que ficou, ó. Tá vendo? Ele ficou mais frio. Por quê? Perto do vermelho, essa cor aqui é uma cor mais fria. Então, tudo é muito comparação, sabe? É muito comparação. Então a gente abordou o assunto da temperatura, que é a presença de fundo amarelo ou de fundo vermelho. Nós estamos falando de pigmento, tá? Então essa questão, porque vermelho também é quente? Mas o vermelho pode ser esfriado, tá? Então a gente tá falando de cores realmente que vão mudar a composição de cor. Então nós vamos usar azul e amarelo, ok? Então beleza, temperatura é isso aí, gente. Agora a gente vai falar sobre outra característica de cor que pra mim é muito importante da gente compreender, tá? A gente entra um pouquinho em questão da coloração pessoal pra gente compreender as necessidades da aparência daquela pessoa pra usar cores intensas. Ou seja, então nós vamos falar, a gente falou sobre temperatura, agora a gente vai falar sobre intensidade de cor. Gente, intensidade de cor é o quê? A cor intensa. Aí fala assim, nossa, essa cor é uma cor intensa. É uma cor pura, ela não é diluída, sabe? Ela é forte, ela é intensa, ela grita, sabe? Eu tô aqui, assim, porque você não fez diluição dessa cor. Esse azul aqui é um azul intenso, olha. Você vê um azul nele, que é um azul de verdade. Vou te mostrar minha paleta aqui, ó. Olha essa cor aqui, ó, por exemplo, esse azul roxeado é intenso, tá vendo? Você vê que ele chega chegando. Existem vermelhos muito intensos, olha aqui, ó, vermelho intenso. Vermelhão, entendeu? Então, você vai ter várias cores intensas quando elas são puras. E nós vamos fazer uma escalinha aqui, o seguinte, o que não é intenso, então? Tá, você já me explicou o que é intenso, são cores puras. Sabe aquele vestido azul royal? Sabe aquele vestido rosa pink? Sabe aquele vestido vermelho, assim, vermelhaço? Aquele vestido amarelão ovo? Aquele vestido verde bandeira? São cores puras, intensas. Você não vê diluição de cor ali, ó, ela tá purona. Ao contrário disso, você tem as cores opacas, que eu gosto muito de dizer nos meus cursos que as cores opacas nada mais são do que cores diluídas. E o que é cor diluída, gente?
Quando você pega uma cor intensa, pura, que tá gritando ali, e você quer tirar a força daquela cor, pra você não ter aquela cor tão arregalada. Então o que você pode fazer? Ou você pode misturar essa cor com bege, porque o bege, ele vai puxar, aí vai formar, nessa cor, você vai misturar essa cor e ela vai ficar uma cor opaca. Tipo, ela vai... Sabe quando você usa roupa? Eu falo muito assim para os meus clientes de coloração pessoal. Você pode usar, às vezes, um preto. Quando você usa preto, você usa com tecido de lycra. Ele não reflete? É um pretão. Se você muda o tecido dela e você coloca, tipo, um brim lavado, ótima palavra, vai virar um preto, não é? Só que um preto não é intenso, é um preto lavado, é um preto diluído. Parece que você pegou um pouquinho de cinza ou de bege e misturou naquela cor para tirar aquele grito de cor. Então são cores opacas, suaves, lavadas. E olha, gente, isso é muito importante. Tem clientes da gente que não suportam cores intensas. Acabam com a pessoa. É como se ela, assim, fica brega. Você já observou que tem gente que passa um batom rosa choque, mas fica a coisa mais linda do mundo? Mas, gente, essa pessoa de batom rosa choque tá maravilhosa. Aí você vai comprar aquele batom, passa em casa, você fica aqui. A batom parece que sua boca tá lá na frente, que parece que você não tá combinando com aquele batom. É por conta de harmonia, gente. É de paisagem natural. É porque essa pessoa, não existe essa intensidade na pele, nos olhos, no cabelo. Essas cores que ela já tem de tudo na paisagem natural dela, não permite intensidade. Você coloca intensidade que é brega. Sabe? Aquele cabelo mais opaco, a pele um pouco mais opaca, não tem aqueles cílios que aparecem muito, sabe? Não tem aquele brilho na beleza dela. Aí você coloca um rosa choque naquela pessoa, mas assim, apaga a pessoa, porque o batom chega primeiro. Então a gente tem que pensar que a maquiagem é como se fosse uma moldura, e essa moldura, as cores fazem essa moldura na pessoa. Eu falo muito sobre o seguinte: você imagina que a pessoa é uma paisagem e a maquiagem é como se fosse a moldura do quadro, e o quadro é a pessoa. Aí você vem lá, a pessoa passa uma imagem sutil, sabe? Uma imagem delicada. Você olha pra ela, já tem aquela cor, assim, você consegue identificar. Aí você vai e bota uma moldura toda cheguei brilhante. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó, uma paleta que eu tenho de coloração pessoal. Deixa eu mexer aqui, gente, pra vocês identificarem mais. Porque quando eu comecei a trabalhar com cores, o que eu mais tive desafio foi na questão de intensidade. Eu confundia muito, sabe? Então, olha só, uma paleta de cores intensas. Olha aqui, ó. Olha só como é que essa paleta, ela é intensa, entendeu? Ela tem cores que chamam a atenção. Tá vendo, ó? Rosão, laranjão, azulão. Vou pegar outras cores aqui, ó. Tem cores claras, gente, intensidade não tem a ver com claro e escuro não, tá? Existem cores claras intensas, escuras intensas, escuras opacas, claras opacas. Não tô falando de cor pura, que não é diluída. Ela comunica, sabe? Ela grita. Então, assim, isso é uma paleta de cor intensa. Isso é uma paleta de cores intensas. Eu vou comparar, porque nada melhor de cor, de falar de cor, comparando cor é a melhor coisa que tem. Agora eu vou pegar uma paleta, que é a paleta de outono, tá? Que é muito sutil, gente, a gente precisa prestar bastante atenção. São outros tipos de matiz, porque são cores mais quentes, essas primeiras são cores mais frias. Você vê que tem muita presença de azul, de rosa. Essa aqui você vai ver a presença de outros matizes, né? Mas olha só que até o papel mudou. Olha. Aqui são cores mais lavadas. Vamos colocar do lado uma da outra pra você ver. Esquece a matiz, gente. Pensa na comunicação da cor. Olha aqui, ó. Olha só. Qual que chega chegando? Independente de ser quente, ser frio, viu, gente? Ser claro, ser escuro. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, parece que você pegou um pouquinho de bege, pode ser de cinza, enfim, e misturou naquela cor pra dar aquela apagadinha. Tá? Então, a segunda característica que a gente tá falando hoje é sobre intensidade. Então, vamos supor, se a pessoa... gente, parece que é muito pouco, mas faz muita diferença. Por exemplo, se uma pessoa, ela tem a pele mais opaca, o cabelo mais opaco, é muito sutil, gente, a gente tem que prestar muita atenção. Ela não comunica esse poder de cor, ela não aguenta segurar aquela cor toda.
Você pode até usar um batom rosa choque, ok, mas vamos usar batom rosa choque que não tenha brilho, sabe? Aquele batom de vinil, aquela coisa que chama atenção. Você pega um pouquinho de corretivo mesmo, que é bege, mistura naquele rosa choque, ele vai, ó, puxar a intensidade dessa cor. Você pode fazer isso com sombra, você pode fazer isso com delineador. Vamos supor uma pessoa toda com aparência, né? Mais delicadinha, mais sutil, né? Aquela imagem que eu acabei de falar com vocês, que é um pouco mais lavada, digamos, e você passa um delineador com acabamento vinil nela, aquele preto, que ainda passa aquele delineador de novo, aquele líquido que para ficar brilhante. Gente, não vai ficar legal. Então, assim, você pode usar delineador? Pode, mas tem delineador opaco. Aquele que fica preto um pouquinho, que segura um pouco a intensidade da cor, tá? Então, por isso que é importante identificar intensidade de cor. Você não vai se limitar a não usar determinadas matizes, mas você vai observar aquela matiz, que é aquela cor, por exemplo, verde, com característica que ela tem. Se esse verde é quente ou é frio, se esse verde é intenso ou é um verde mais opaco. Agora nós vamos para a terceira característica de cor, que é muito importante também, que talvez seja uma das mais importantes, assim, quando eu falo de harmonia na maquiagem, que é a profundidade de cor. Todas as matizes, elas podem ser claras, médias ou escuras. Vamos lembrar aqui do tecido que eu mostrei pra vocês, ó, né? Aqui tá do cinza mais escuro, a escala até o branco. Vou mostrar pro lado de cá, tá vendo? Então isso vai estar presente em todas as matizes. Então o que é matiz? É presença, aqui que é matiz, desculpa, aqui que é profundidade. Profundidade é a presença de branco ou de preto na matiz, que é a cor, tá? Então vamos lá, matiz é cor, tá, gente? Vou falar a cor aqui pra não confundir vocês. Então, por exemplo, a gente tem aqui na minha paletinha, olha, característica, gente, é tão fundamental você entender, porque eu já olho essa paleta aqui, ó, de cores. Eu olho essa paleta, eu consigo enxergar em todas essas matizes tudo que tem dentro dessa cor. E vocês vão conseguir também, quando vocês conseguirem identificar quais características entre temperatura, que é a presença de amarelo ou azul, entre intensidade, que é a questão de pureza da cor, né? Se a cor é lavada ou não é, ou ela é intensa, e a profundidade também. Então aqui eu tenho azuis, vamos pegar as azuis aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra não errar. Tá vendo? Aqui é um azul, isso aqui é um azul também, isso aqui é um azul também, um azul, só que olha só esse azul aqui. Você se enxerga que aqui tem amarelo, gente? Como é que esse azul é mais esverdeado, verde água, azul água? Que a gente fica até na dúvida. Ela é mais quente do que esse azul aqui, ó, que é mais frio, né? Agora esse azul aqui, esses são mais escuros, né? Esse azul aqui que é mais quente e mais claro, eu posso escurecer esse, eu colocar preto nele, tá? Então assim, se eu tiver mais presença de preto, vai ser um azul quente, um pouco mais esquentado e um pouco mais escuro, tá? Agora, gente, que é o pulo do gato aqui, ó. Quando você mistura preto na matiz, a tendência é esfriar a cor um pouco, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer na cor, que se a gente vê que esfriou a cor, a gente vem com um pouquinho mais de laranja, né? Que laranja é a cor mais quente, porque é muito difícil vocês esfriar um laranja, porque ele é vermelho com amarelo, entendeu? Então se você não esfria uma laranja, quando você olha, é a cor mais quente, apesar de que a cor que esquenta é o amarelo. Parece confuso, né? Mas não é não, tá? É fácil. Pensa sempre no amarelinho, vai esquentar aí. Só tô dando um exemplo pra vocês. Então a profundidade da cor, ela é muito importante dentro de uma maquiagem harmônica. E muita gente fica falando comigo assim, gente, André, você é tipo, porque a minha pegada é maquiagem harmônica. E aí eu intitulei essa maquiagem natural. E muita gente mandava pra mim, você faz só maquiagem natural? Como se maquiagem natural fosse maquiagem clara. A maquiagem natural que não aparece? Não, não. O que é natural? O que não briga. É o que é normal na pessoa. O natural pra mim, que tem essa paisagem que vocês estão vendo, que talvez a luz que a gente tá gravando não dá pra ver tanto assim, meu cabelo acaba ficando um pouco mais escuro nessa luz, né? Brilha um pouco mais, mas se eu tiver na luz clara do sol, meu cabelo é um castanho claro. Minha pele é uma pele clara, só que ela tem um leve tomzinho assim, sabe? Meio rosado no fundo. Então, eu tenho a minha profundidade, que é a minha profundidade, e que a outra cliente vai ter outra profundidade. Não adianta eu falar o que é claro pra ela e o que é escuro pra ela, você entender o que ela é. Se eu conseguir ver que valor tonal
a raiz do cabelo dela tem, que valor tonal a sobrancelha dela tem, que valor tonal a íris dela tem, que valor tonal o lábio dela tem, que valor tonal a pele dela tem, sabe? Então a gente precisa entender que as cores, as profundidades de cores que a gente vai utilizar para fazer essa maquiagem, ela precisa estar harmonizada com o que ela já tem nela. Então se a pessoa, por exemplo, ela tem uma pele clarinha e o cabelo preto, gente, ela tem tanto branco praticamente, que a gente fala que pele é marrom, mas uma pele muito clara, é um bege muito claro, né? Então ela é próxima de um branco. Então assim, se ela tem um cabelo muito preto, você entende que ela tem a escala mais alta e mais baixa juntos? Então olha só, ela pode ser branquinha, mas eu posso fazer uma maquiagem preta nela. Gente, não tô falando todos os olhos pode fazer maquiagem preta, não, porque tem os olhos fundos aí que não dá pra fazer maquiagem preta, que vai ficar mais fundo ainda, tá? Tô falando de visagismo aqui não, tô falando de cor. Então assim, essa pessoa carrega uma profundidade, assim, quase preto nela e uma profundidade quase branca nela. Então ela pode, pode que eu faço, pode qualquer coisa, tá, gente? Mas ela suporta uma sombra, ou um delineado, ou um batom escuro. Porque ela tem o escuro nela, não tá brigando com ela. Mas a gente precisa de ver o olhar da gente, de treinar esse olhar da gente, porque confunde muito, da cor, a luz que você tá. Se a gente não conseguir compreender o que é escuro e o que é claro para aquela pessoa, a gente pode derrotar a nossa maquiagem ali naquela pessoa e ficar uma maquiagem super assim, sabe? Com cara de maquiagem mal feita. Porque ela não tem essas presenças de cores nela. Então por isso que eu falo, eu sou da maquiagem natural. Mas quando eu falo maquiagem natural, eu não falo que eu sou uma pessoa que só maquia com cor clara, não, esquece isso. Tá? Mesmo porque você pega uma pessoa morena, com aquele cabelo, sabe, aquela pele assim, como que eu vou fazer uma maquiagem só clara nela? Ela não tem claro. Eu vou fazer o claro pra ela. Eu vou pegar já o valor tonal que ela tem na pele dela, falando de pele, e posso trabalhar aquele valor tonal até 2 tons em cima quando eu quero a maquiagem natural, e então 2 tons em cima de valor tonal dela vai ser muito mais escuro do que 2 tons acima de valor tonal de uma pessoa extremamente clara com cabelo claro. Porque eu não vejo nela, na pessoa lourinha do olho claro, do cabelo claro, profundidades, né? Com muita presença de preto, né? Então quando eu falo profundidade, eu tô falando de escuro e de claro, tá? Então a gente tem que entender isso. Uma dica pra vocês, que assim, eu dou muito nos meus cursos presenciais. Sabe que é bom, assim, pra vocês treinarem com o modelo? Claro que o cliente às vezes vai ficar fazendo isso, mas você vai tirar uma foto dessa pessoa em preto e branco. Quando você tira foto em preto e branco, o valor tonal dela aparece muito, porque não aparece a matiz, né? A matiz não vai aparecer só tom de cinza. Então você vai conseguir ver o valor tonal daquela pessoa, a escala tonal dela. E você pode comparar na escala tonal. Aí você tira foto da sua paleta de sombras, sabe? Tira foto da paleta de sombras e compara. Porque você não tá enxergando a matiz, você tá enxergando a profundidade. Coloca do lado, aí você escolhe. Sabe? Não tô falando de cor não, tá, gente? Matiz, não tô falando de profundidade. E você escolhe dentro daquela paleta quais são as profundidades que ela harmoniza. Então, assim, por isso que a gente tá falando, a gente começou falando sobre, primeiro, cores, né? Características, agora a gente tá falando sobre características de cores. Então, pra vocês entenderem que a coisa é muito mais, assim, complexa mesmo quando a gente fala de cor. Não é simples, sabe? Não adianta você ficar entendendo, eu vou decorar aqui que o maquiador fez essa maquiagem aqui nessa modelo. Eu tenho pavor quando eu tô em live, vendo, eu acompanho vários maquiadores, a gente tá sempre aprendendo. As pessoas começam a perguntar, gente, nos meus cursos, quando eu ia fazer workshops e tal. Qual é a sombra que você tá usando? A MAC? Qual que é a... Gente, esquece isso, porque aquela modelo ali que a pessoa tá usando é aquela modelo. Quando você chegar na sua casa fazendo sua modelo, se você for copiar os produtos que aquele maquiador fez, sabe? Você pode alcançar a maquiagem que ele fez, mas naquela modelo ela não vai ficar a mesma coisa, não. Porque ela não tem a característica que aquela modelo naquele curso tem. Então eu quero que vocês saiam desse lugar, sabe? De copia e cola. Eu falo, chega de copia e cola, gente, sabe? Vocês têm que compreender, vocês têm que ter bagagem, conhecimento pra libertar, pra sair desse lugar de ficar sempre tentando copiar, sabe? Eu prefiro não ficar seguro, porque se a gente não tem conhecimento, a gente não fica segura. Então, por isso que a gente tá falando aqui sobre essas 3 características, porque falando em maquiagem, a gente precisa entender isso. Mas não é só na paleta de sombra, na base, é na pessoa. A gente precisa primeiro ver quem é a pessoa que eu tô maquiando e ver que características que ela tem ali, pra gente poder copiar a paisagem dela com essas características que a gente tá falando,
tá bom? Então você vai fazer uma maquiagem, sei lá, azul, verde, infinita, né, assim, de cor que você pode escolher, mas você vai entender até aonde você vai de intensidade, de temperatura, de profundidade, pra você conseguir fazer com que essa maquiagem realmente retrate aquela pessoa, seja uma moldura linda. Gente, eu já cansei de fazer noivas, assim, que assim, fala comigo, eu amo sua pegada, eu quero natural, mas eu já cansei de fazer assim, olhos com delineado preto, com esfumado escuro, e ela fica natural, mas por quê? Ela tem isso nela. Eu não tô simplesmente copiando todas as maquiagens de todo mundo, não. Então, se você, né, vê lá na minha página, no meu Instagram, por exemplo, tem maquiagens coloridas, tem maquiagens que parecem ser claras, mas que naquela modelo, ela tá marcante. Entendeu? Então, não tem necessidade de você ficar preso nisso, sabe? Na sombra, nossa, a sombra aqui da Melt, tal cor maravilhosa, dá pra todo olho. Não dá, gente, não dá. E quando você aprende características, você mistura, você raspa a sua sombra aqui uma com a outra, se a sombra tá fria, se o marrom tá mais frio, você raspa um laranjinha ali, mistura, vai ficar um marrom mais quente, sabe? Ou raspa ali um amarelinho, dependendo, né, do valor tonal ali, e vai mexendo naquela cor, vai adicionando as características de cor que você quer pra maquiagem. Não precisa ter milhões de produtos na bancada. Pensar que cada batom que você compra é dinheiro mesmo na sua conta. Então, assim, é isso que me libertou muito. Hoje, assim, sinceramente, às vezes eu vou maquiar até com a minha equipe, com outras maquiadoras, dizendo 500 coisas, eu tenho menos que elas. Você acha que eu acho ruim? Que eu tô comparando ali, eu não tenho. Nossa, eu sou não é maquiadora, eu sou dona da empresa aqui, né, da Borro Noivas, que é a minha empresa de noivas, e eu, na minha bancada, não tem tudo que a menina tá comigo, que a minha maquiadora tá comigo. Claro que não tem, sabe por quê? Porque eu entendo de cor, eu misturo, eu faço tudo que eu preciso ali, tá bom? Então vamos fechar aqui de características de cor. Tem muito assunto, é muita coisa, realmente. Vocês vão ter, assim, uma avalanche de informação, mas é isso que vai abrir o caminho para vocês abrirem a mente e entender mais, tá bom? Vamos passar agora para o próximo tópico que eu separei para vocês aqui, que é as combinações, gente, tá? A gente vai falar sobre combinações de cor, tá? Então a gente vai voltar para as cores, que são as matizes, e falar sobre combinações voltadas para a maquiagem, tá bom? Então nós temos duas combinações na maquiagem, que são, aliás, três combinações, digamos assim. Vou falar de três, depois eu vou explicar pra vocês por quê. Vamos falar, são três combinações que a gente vai pensar aqui, tá bom? A primeira combinação é a combinação complementar, tá? A segunda combinação é a combinação análoga. E a terceira, monocromática. A monocromática eu vou colocar como combinação aqui, porque a gente vai fazer alguns esfumados aqui na minha mão pra gente entender a questão de como combinar, tá? Mas a monocromática não seria uma combinação, seria uma opção pra gente fazer maquiagem também, tá? Porque se é monocromática, é tudo da mesma cor. Mas tem lá os macetinhos também pra gente entender o que é essa combinação monocromática, tá? Primeiro, então, que é a combinação complementar, ela é a seguinte. Existe o círculo cromático, que facilita muito a vida, né, de nós maquiadores, pessoas que trabalham com cor, de várias profissões. Esse meu aqui, gente, ele parece um pouco mais confuso. Tá dando pra vocês verem? Porque essa é um disco cromático que já vem com muitas cores laterais, assim, porque já tem as características de cores misturadas, então é um pouco mais avançado, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai observar a primeira linha aqui desse círculo aqui pra gente observar o que é combinação, tá bom? Então a combinação complementar no círculo cromático vai ter uma setinha que vai dividir o círculo no meio, só que ela fica rodando, né? Que é assim, ó. Então, essa setinha, que no caso é aqui, ó, tá vendo? A setinha, esse meu é um pouco avançado, mas tem uns vários na internet que são muito mais simples. Você vai apontar para uma cor e a de baixo vai ser a complementar. Como esse aqui a gente tá vendo com várias características misturadas, é porque a de coloração pessoal ela é muito mais avançada. Mas vamos lá para as coisas mais básicas. O que a gente observa? Você lembra vocês já fizeram aula, né? Como vocês são maquiadores, se não fizerem, vão ficar sabendo agora. A questão de camuflagem de manchas, que a gente fala assim, os corretivos, a olheira roxa, a gente vem com o corretivo amarelo. Camufla, porque passa em cima, porque cor que fica? Marrom. A gente não falou das cores que misturadas, que as cores primárias, todas misturadas, ela vira marrom? Vira, se misturada. Então, por que o roxo, né, a complementar é amarelo? Muito simples, gente. O que é roxo? Pense nas três cores primárias.
Roxo é azul e vermelho misturado. Qual cor falta aqui da cor primária? Amarelo. Então, se eu tenho uma cor roxa, que é a mistura dessas duas, eu adiciono o amarelo, eu tenho marrom, tá? Então, por isso que o amarelo camufla mancha roxa, tá? E vamos entrar na camuflagem, depois eu vou falar sobre combinação de uma outra forma. Então, vamos lá na outra. Vamos chegar aqui na outra cor secundária, que é o laranja. Vou colocar aqui pra vocês. Então, aqui no círculo cromático, a gente vai ver aqui, ó, o de cima é o azul, o de baixo é o laranja, né? Então, vamos supor, você tem uma olheira azulada ou mancha azulada, às vezes você tem muitas veias aparentes debaixo dos olhos, você vai vir com a correção laranja. Por quê, gente? Vamos lá de novo. Olha aqui, ó. Laranja, as duas juntas, azul separado, junto, marrom. Camufla, não é isso? Então, se eu tenho presença de veias aparentes marrom na olheira, você vem com laranja. Gente, muita atenção, tem que olhar a cor da pele da pessoa, porque você vem com o laranja escuro, com uma pele extremamente clara, não vai dar rock. Então, por isso que eu tô falando de características de cor pra vocês observarem primeiro o que é necessário. Você pode clarear esse laranja aqui. Se você chega com laranja escuro, uma pele muito clara, vai ficar totalmente desalinhado. Você vai fazer uma maquiagem escura nessa pessoa. Não tem como você clarear à toa só com base, entende? Então, vamos prestar atenção e além aí. Sai desse lugar de que cor é só aquilo ali. Ela tem misturas ali dentro. Então, a gente precisa clarear, às vezes, essa cor complementar para suavizar as manchas, tá? E aí, vamos supor que você tem presença de acnes, espinhas, ó, a pele tá muito vermelha, né? Tá com, sei lá, você tá com uma alergia. Não vai maquiar de alergia não, viu, gente? Eu tô dando um exemplo. E você precisa neutralizar, que normalmente é vermelho, né? Você tá com uma marca, muita acne vermelha, tá inflamado alguma coisa, e você precisa realmente camuflar esse vermelho. O que a gente vai usar? As outras duas cores misturadas, né? Que é a verde. Porque se eu usar só amarela, não vai virar marrom. Tem que estar contra as três cores primárias. Então a gente vai pegar o verde e passar em cima do vermelho, tá? E vai fazer a camuflagem. Então isso é cor complementar, que a cor complementar nada mais que é oposta ao círculo cromático e que normalmente é composta de normalmente não, sempre é uma cor secundária com uma cor primária, porque são três cores, né? As primárias, então a secundária já tem duas cores ali, você pega a outra que tá faltando, que é a primária, coloca ali, virou marrom. Tá vendo como é que é simples? Só que, aí vamos lá, existe a combinação complementar. Para que serve a tal combinação complementar? Esquece mistura entre elas. Agora a gente tá falando sobre cores, uma do lado da outra, tá? Não é camuflagem max, agora é combinação na maquiagem. Olha, nossa, eu tenho, a cliente tem o olho verde, maravilhoso. E ela falou comigo assim, eu quero aquela maquiagem que meu olho destaque, tá? Então vamos lá, o que é verde, gente? Verde é isso aqui, não é isso? É azul com amarelo. Qual cor que vai ser a complementar para poder destacar esse verde? Olha como é que é simples. O vermelho. Agora, peraí. Nossa, vou fazer uma sombra vermelha na cliente. Nossa, isso é uma cor... Gente, vermelho, aspecto de machucado, tem muito cuidado. Você passa um vermelho abaixo dos olhos, a sensação que você tá, que o olho tá machucado. Então, o vermelho é muito perigoso trabalhar na maquiagem nos olhos, tá? Não tô falando que não é pra trabalhar, não, mas você tem que ter muito cuidado, né? Principalmente na área de baixo, na área de linha d'água dos olhos, tá? Isso aí eu aprendi em maquiagem artística quando eu fiz o curso. É técnica pra você realmente alcançar essa questão de estar com o olho mais machucado mesmo. Então, você não precisa trabalhar com a cor pura, gente. É por isso que eu falei com vocês de combinação de cores. A gente pode suavizar essa cor, misturar essa cor. A gente pode pegar um marrom com presença de vermelho. Sabe? Aquele terracota, aquela sombra assim, com aquele vermelho fechadinho. Você não precisa fazer só a sombra vermelha. Você faz o fundo da maquiagem neutra, que é marronzado, e coloca o fundo vermelho. Você vai esfumar aquilo ali misturadinho, vai ficar um marrom avermelhado, puxado, tem presença de vermelho. Já vai fazer o papel dele, né? E, por exemplo, a mesma coisa, eu quero fazer uma maquiagem editorial, que é algo que permite a gente ficar muito mais solta, né? Então eu quero que a maquiagem chame atenção. Aí eu quero fazer, tipo assim, que a maquiagem chama muita atenção. E aí eu quero passar uma sombra roxa, né? Você pode passar uma sombra roxa em cima, a linha d'água amarela.
vai destacar, quando você usa a combinação complementar, é para que as duas cores utilizadas, elas perto uma da outra, lateralmente, ela vai destacar muito uma cor da outra. É como se você acendesse cada cor. Então, o roxo do lado amarelo chama muito atenção. Então, quando você quer isso na maquiagem, chamar a atenção, realmente ter o drama, essa é a sua questão, você quer isso, você vai usar a combinação complementar, tá? Mas muito cuidado. Ela é boa pra usar assim. Você passa o batom arroxeado com uma sombra amarelada, vai ficar super complementar, né? Ou se você passa, por exemplo, deixa eu pensar numa outra combinação aqui, verde com vermelho. Eu fiz uma sombra verde e eu quero destacar o esverdeado, o batom vermelho, vai destacar muito. Eu tô falando de gosto, cada um tem um gosto, tô falando de poder de combinação das cores. Mas se você fizer isso no seu esfumado, acabou o seu esfumado. Porque você lembra que eu falei que se você misturar as cores complementares, ela fica marrom? Então agora eu vou te exemplificar, tá? Outro dia eu fiz um stories aí, deu maior engajamento. Eu vou fazer na minha mão aqui pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Um corretivozinho, tá mais clarinho, só pra potencializar a cor. Vou passar nas minhas mãos aqui, ó. Só pra poder fazer um fundo, né, gente? Porque senão a minha mão vai interferir e não vai pigmentar a cor, tá? Fazer uma área mais extensa pra gente brincar mais aqui, ó. Vou brincar um pouquinho aqui, gente. É muito gostoso esse universo de cor. Assim, eu aprendo cor até pintando com meu filho. Tem hora que eu pego lá, que eu tenho aqui tinta de pintar quadros, essas coisas, eu fico brincando com ele e pra mim é maravilhoso, porque eu vou colocando aquilo na prática. Então aí, ó, dica pra vocês. Vai brincando aí em casa, vocês vão entender. Só vou tirar um pouquinho aqui do excesso pra não ficar ruim de esfumar. Tá? Nada demais, só vou mostrar pra vocês. Agora eu vou pegar um pincelzinho aqui, né, pra esfumar. Vamos lá nessa combinação. A gente falou de vermelho e roxo, não é isso? Ó, desculpa. Vermelho e verde são complementares, né? Então vou pegar um vermelho, tá? Um vermelhinho e vou colocar aqui, ó. Vermelho. Então, combinação complementar. Vou pegar o verde, tá? Deixa eu tirar aqui o excesso. Esquece características de cor aqui, tá, gente? Vai ter verde de várias tonalidades e características. Vou pegar um verde. Verde. Olha só. Vou colocar aqui lateral. Quase pegando uma em cima da outra. Vou fazer aqui olhando e vou mostrar pra vocês. Você vai ver como é que vai ficar quando as duas se juntarem. Vou fazer aqui pra enxergar melhor e vou mostrar pra vocês, tá? Não esfuma, gente. Esquece que não vai esfumar, porque ele vai ficar marrom, tá? Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa que fica. Vou botar até um verde mais intenso, onde não tem cor, pra você ver a transição. Não fica, não transita, não tem jeito, porque vai neutralizar. Olha que coisa horrível. Presta atenção aqui, ó. Tem esfumado aqui? Não, manchou a sombra. Gente, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui apaixonada com cor e eu sempre gostei de fazer coisas diferentes na maquiagem pra postar mesmo, sabe? E eu sou bem ousada, assim, apesar de minhas maquiagens eu gostar de ser natural, mas quando eu quero mostrar meu trabalho, eu gosto de fazer umas coisas assim. Eu apanhei tanto nisso, porque eu falei, gente, mas eu quero fazer tudo colorido. Como é que eu faço tudo colorido? Como é que eu faço um esfumado colorido? Então, se você não compreender a potencial de combinação de cores, você vai fazer tudo errado na sua maquiagem. Olha aqui, ó. Não esfuma. Não esfuma, tá vendo? Então, assim, não tem possibilidade de você botar uma cor, uma combinação complementar esfumando. Por quê? Você vai ter que esfumar, pra você esfumar, você precisa de misturar essas cores. Então, o que vai acontecer? Vai ficar uma mancha. Eu já cansei de acinzentar no início da minha carreira lateral. Por exemplo, tá fazendo um olho, tipo assim, né, verde. E aí eu quero colocar uma sombra quente, misturar, eu venho com uma avermelhada e vou fazendo. Ficava tudo cinza, marrom, fica do cinza ao marrom quando junta, sabe? Dependendo das características daquela cor. Então, assim,
A combinação complementar ela é específica para você acender as cores colocando elas lateralmente, perto uma da outra, né? Não junto. Se for junto, é para camuflagem, tá bom? Então vamos deixar bem claro isso aqui. Então vocês podem brincar à vontade com a combinação complementar, desde que vocês tenham esse cuidado e tenham sempre um círculo cromático na mão. Ninguém tem que saber nada de cor. Aos poucos vocês vão sacando, porque você vai entendendo a coisa realmente como ela é e você vai sacando, né? O pulo do gato, e aí você consegue fazer tudo sozinho, que você vai raciocinando. Mas por enquanto vamos comparar a cor, porque a coisa mais que facilita a gente entender cor é comparando, pegando e botando do lado, que aí você consegue enxergar mais, tá bom? Então sempre assim, a combinação que for oposta ao círculo cromático, né? Então a daqui, aqui, é simplesinho, daqui pra cá, todas essas que eu não tô nem vendo, mas é complementar porque ela já está assim. Então elas vão ser cores que colocadas né, perto, elas vão acender, essa cor vai chamar atenção pra essa chama atenção pra essa, e se colocar misturada vai neutralizar, tá bom? Então beleza, agora a gente vai passar para uma outra combinação. Vou limpar meu braço, minha mão aqui. Não, vou colocar mais um produtinho aqui, estender, a gente vai fazer. Aí, gente, a outra combinação, eu falei com vocês sobre combinação análoga. Análoga é o seguinte, vou mostrar aqui no círculo cromático pra você. Ela fica lateral, são 3 cores normalmente, 3 tons, cores, enfim, que ficam laterais ao círculo cromático. Então vamos supor, se eu comecei aqui, ó, tá vendo que tem um pezinho aqui, ó, tipo um triângulo, tá? Então assim, são 3. Então essa cor aqui, ó, deixa eu enxergar, essa e essa são análogas, tá? Elas são análogas, elas estão laterais, elas estão do lado uma da outra no círculo cromático. A gente pode mexer o que for nesse círculo, sabe? Mexer mais aqui, ó. Aqui também, ó. Essa com essa, tá vendo? Então, é análoga, elas são companheiras, elas têm presença da mesma família. Então, por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui um azul, depois eu tenho aqui um roxo, depois eu tenho aqui um rosa, e aí vai dando aquele degradê. Então, é a melhor opção para esfumado, tá? É análoga, porque ela vai esfumar facilmente, porque existem algumas características, presenças de pigmento que são iguais nelas, por exemplo, porque o rosa, ela tem azul na composição também, mas tem vermelho. O roxo também tem azul e vermelho, só que tem mais azul do que vermelho, né? O azul é azul. Então, assim, você vai fazendo aquele esfumado, né? E vai conseguir o esfumado perfeito, sem manchar. E vai ter um apelo mais harmônico à maquiagem, tá? Então vamos supor, você vai usar ali um batom, uma sombra rosa, você pode usar um batom roxo. Você vai usar uma sombra azul, você pode usar um batom rosa, sabe? Você não precisa usar as 3 cores, não. Isso é para esfumado, que é bom a gente ter aquela sequência de cores, né? Mas você consegue fazer isso para a maquiagem ela ter um apelo mais harmônico, né? Porque você enxerga, seus olhos enxergam aquilo com harmonia, tá? E aí você pode, por exemplo, fazer também separado. Você pode fazer uma sombra, né? Por exemplo, vou pegar outra cor aqui, ó. Batom complicado, né, gente? Não vai batom amarelo, né, pessoal? Falar de sombra. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo bem legal pra gente. Deixa eu pegar aqui. Eu posso pegar, por exemplo, uma sombra amarronzada, né? Amarronzada e vou fazer um amarelo, um dourado, que você vê que aqui também consegue, né? Porque são cores laterais. E colocar um batom mais alaranjado, tá vendo? E aí a gente tem que observar as características de cor. Você não precisa ser tudo claro, né? Tipo assim, se você optou por matiz, com tom, com valor tonal mais escuro, vamos tentar fazer isso na maquiagem toda, né? Claro que tem gente, por exemplo, que não gosta, né, de um batom mais escuro, ok, então vou tentar fazer isso também pra ficar equilibrado. E uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês é subir, quando você quer harmonia, subir 2 tons de valor tonal, do mais claro pro escuro. Então vamos supor, você pegou um batom rosa,
com valor tonal 5, digamos na escala, que você pega ela pra você tirar foto, a sombra vai até o valor tonal 7, que você vai tirar foto preto e branco que eu ensinei pra vocês. Estão lembrados, né? Tira foto da pessoa, tira foto da paleta, e aí você consegue ver o valor tonal daquilo. Então, assim, pra você fazer a harmonia, são 2 tons acima ou 2 tons abaixo, tá? Então, assim, é pra gente ter essa harmonia na maquiagem, tá bom? Se vocês tiverem, gente, dúvidas e tal, enfim, eu inclusive pensei aqui da gente fazer uma foto sobre essa aula aqui, depois eu vou postar no meu feed, quem teve acesso às aulas. Bota as perguntas lá, a gente tá querendo fazer isso, juntar isso aqui, esse compilado todo aqui, ainda com paisagem natural, tipo matar a cobra e mostrar o pau, entendeu? Fazer a próxima aula grátis, gratuita pra vocês aí, já colocando em prática, tá? Então, se tiver dúvida, quando você for lá na minha postagem, vocês vão ler lá no meu Instagram, vão ver que a postagem, vou fazer, né, uma chamada lá pra vocês entenderem de que eu tô falando, talvez um pedacinho de vídeo, vou ver o que eu vou fazer aqui. Faz as perguntas todas dessa aula lá, dando a perguntar, que aí eu vou juntar essas dúvidas e vou levar pra próxima aula. Pra mim é muito importante saber como vocês estão absorvendo, vai dar muita dúvida mesmo, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu fazer aqui o esfumado pra vocês verem. Então, lateral. Vou pegar aqui um rosinha, vou ver aqui o que eu vou usar, com laranjinha. Vou mostrar pra vocês, mas só um minutinho, gente. Vou fazer aqui primeiro. Olha como é que esfuma. Já esfumou, não fiz nada. Não fiz nada. Agora eu vou pegar o amarelinho, que é do lado laranja, que também tá na escala, e vou terminar aqui, ó, de fazer esse esfumado, ó. Não precisa ser careta, não, gente. Pra gente fazer a combinação harmônica, não tem que ser careta a maquiagem, tem que ser marrom, não. Sabe? A harmonia não quer dizer que não tem cor, não. É trabalhar a harmonia das cores. Combinação complementar, existe harmonia também, elas combinam muito. Só que você tem que saber o que você quer com a maquiagem, porque ela é dramática. E se você quer uma coisa mais harmônica, que você, né, não tem aquela briga de olhar assim, você vai pegar análoga aqui, ó. Esfumou super, tá vendo? Mais fácil de esfumar. Então, esfumado fica maravilhoso. Você pode usar isso também, batom, usar isso na maquiagem inteira. E, inclusive, na roupa da sua cliente. Então, você tem que saber o que essa cliente está pedindo pra você. Quer harmonia, quer impactar. Então, você vai usar isso de acordo com você. Com o que a cliente está pedindo, né? No meu caso, eu faço todo esse apanhado, porque eu trabalho com moda, estilo, essas coisas. Então, eu já vou lá no fundo, já pergunto, já identifico pra gente não ter problema da cliente olhar no espelho. Ah, não era isso que eu queria, você entendeu errado. Então, isso ajuda a gente muito. E a terceira e última, né, combinação é a monocromática. Monocromática, gente, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Ah, aqui é monocromático. Aqui tá um pouco confuso, mas vocês vão entender, tá? Vocês entendem que aqui, ó, tem uma escala de lilás, roxo, que tem valor tonal, olha lá, eu tô voltando a aula com vocês aqui, diferentes, características diferentes, por exemplo, essa aqui tem um pouco mais de rosa, essa aqui é um pouco mais azulado, mas elas todas têm a mesma matiz, tipo assim, elas têm rosa, né? São mais escuras e mais claras, né? Então o que a gente vai fazer? Acho que esse aqui não foi muito bom pra mostrar pra vocês, gente, que tá meio confuso. Quer ver? Tá, vou postar de forma diferente, porque esse meu negócio é um pouco confuso. Nós vamos fazer assim, deixa eu achar. Ah, tá, ótimo, achei. Esse aqui é uma combinação monocromática. Olha aqui, ó. Tudo verde, não é? Tudo verde. O que vai diferenciar? Valor tonal. No entanto, que essa paletinha é a paletinha que a gente dá na coloração pessoal, né? Tem um verde que é até opaco. Você lembra que a gente falou de características de cor? Ela é lavada, mas não deixa de ser matiz, ser verde. Ela é aqui mais luminosa, presença de luz, ou seja, ela é mais clara. O valor tonal tem a ver com a presença de luz, ou seja, mais escuro ou mais claro. Aqui em cima temos um verde também, que não deixa de ser verde, né? Também é opaco e que tem presença mais de preto, mais escuro. Então isso é uma combinação monocromática. Você pode fazer uma sombra toda verde. Desde que você esfume, para você esfumar, você vai do mais claro para o mais escuro. E observa muito, que é muito importante não misturar, tipo assim, na hora de esfumar, que fica muito... tem que ter muito cuidado de misturar, por exemplo, uma sombra quente, que já tá com esse aspecto todo mais quente, porque aqui tem presença de amarelo nesses verdes. Vão identificando aí, tá? Vou pegar até um outro aqui mais... Ver se eu acho uma coisa mais azulada. Ah, tá.
Aqui, ó. Ó, diferença dessa pra essa. Dá pra ver assim? Essa aqui é mais fria, essa é mais quente. Tá vendo? Tem mais presença, é um verde com mais presença de azul, um verde com mais presença de amarelo. Tô aprofundando para vocês entenderem. Aí eu vou fazer uma maquiagem, a gente tem que caminhar, transitar entre o quente e o frio com muito cuidado. A gente tem que cuidar para não colocar muito lateral, porque vai ficar estranho. Seu olho vai entender só, nossa, mas aqui tem uma coisa estranha daqui. Então a gente vai começar com um quente mais clarinho, se você quiser misturar com frio, para você brincar um pouco, mas vamos dando caminhos para que você consiga fazer essa transição de cores e não impacte muito o olhar. Tipo assim, botar logo do lado de uma cor quente, já uma friona, porque vai ficar estranho. Então você caminha um pouquinho, vai migrando, vai combinando um pouquinho entre o quente e frio, depois você vem pro frio, tá tudo bem. Então a gente tem que cuidar disso pra gente não fazer um borrão, assim, não conseguir entender o que a gente tá fazendo. E, gente, entender que as cores comunicam, né? A matiz, a cor em si, que é verde, comunica. Mas se é um verde mais quente, ela vai dar mais energia. Se é um verde mais frio, vai dar o quê? Serenidade, introspecção. O que você quer na maquiagem? Você quer dar energia ou introspecção? Então, assim, pensa no que você quer fazer antes de você começar a escolher as cores. Porque cor comunica. Então fica estranho. Você faz uma maquiagem, não sabe se é frio, se é quente. O que ela tá comunicando? Ela tá comunicando serenidade, elegância, tipo, né? É isso que você quer comunicar? Você quer comunicar alegria, atitude, né? Movimento, né? A energia das cores, se forem quente. Então, se você ficar misturando demais também, não vai comunicar muita coisa, vai ficar tudo misturado, tá? Essa é a técnica que eu estou passando pra vocês, a minha experiência, como eu utilizo cor. Gente, então hoje a gente falou sobre cores, a gente emergiu aí nesse universo gigantesco, infinito, é igual o número, infinito cor, porque se você brincar com ela, você faz várias cores. E é isso que eu quero mostrar pra vocês brincarem na sua bancada, parar de ficar copiando, colando, parar de ficar comprando tudo quanto é som, tudo quanto é batom, que todo mundo fala que é bom. Para com isso, a gente consegue fazer os nossos produtos, né? Observando as texturas dele, as cores que ele tem, se ele consegue se misturar, a gente consegue fazer tudo, né? Então a gente conseguiu emergir nesse universo, tem muita coisa ainda de cor, porque é muito vasto, né? E eu vou sempre tentando trazer pra vocês mais profundidade no assunto, mas eu preciso de deixar vocês absorverem esse conteúdo para que vocês tenham dúvidas e essas dúvidas sejam colocadas lá, igual eu falei com vocês, na minha postagem no Instagram, para que a nossa próxima aula, né, gratuita que a gente vai liberar para vocês, tenham essas dúvidas para a gente consiga, né, brincar um pouco aí com esses assuntos e, né, pra gente conseguir falar mais sobre o que realmente, né, afetam vocês. E eu quero introduzir um pouco sobre um assunto muito importante que tem a ver demais com isso que a gente falou que é característica de cor, que é sobre os subtons de pele. Nossa, isso assim, é uma coisa que eu vejo muito nos meus cursos que eu ministro, os workshops que eu já ministrei, vejo na internet, um monte de gente, subtom de base, meu Deus, o que é quente, o que é frio, como é que eu fico sabendo que pele é quente, que pele é fria? Gente, tem tanto mito que eu vejo, assim, maquiador experiente, sabe, assim, maquiador, assim, foda, falando umas coisas sobre subtom de pele que são mitos. Mas se você compra aquela coisa daquela forma, às vezes você faz um curso com alguém que não tá tão imergido nesse assunto, acaba que você reproduz. Não é culpa da pessoa, tá? Mas como eu imergi muito nesse mundo, eu fiz cursos de coloração pessoal avançados pra entender como é que é o comportamento da pele, o que é realmente o subtom de pele, eu consegui desmistificar muita coisa, tá? Então, um mito, por exemplo, assim, que eu vejo falando demais, que eu quero introduzir pra vocês, que não existe pele neutra, tá? Não existe pele neutra. Existe base neutra. Você compra base neutra, mas pele neutra não existe, tá? Ou a pele é quente, né, com presença de pigmentos avermelhados, alaranjados e amarelos, ou a pele é fria com pigmentos azulados, rosados, acinzentados, esverdeados, tá? Ou a pele é neutra quente ou neutra fria. Ela pode ter uma aparência de pele neutra, ser uma pele difícil de você captar a temperatura. Isso coloca no lugar de que, dentro da característica da paisagem natural dessa pessoa que a gente falou aqui mais cedo, ela não é uma característica que seja tão importante, ela não é tão aparente naquela pessoa.
Isso é muito confundido com a tal pele neutra. Não existe pele neutra. Porque quando a gente vai fazer as reações de cores perto da pele dessa pessoa, ela vai reagir melhor com cores quentes ou frias. Por que eu tô falando isso, gente? Porque você compra, assim, uma base neutra, que é a N. Ela é bege. Ela é bege com pigmentos equilibrados, onde ela não fica nem puxada pro amarelo, pro laranja, nem pro rosa. Então ela é neutra, tá? Só que, mesmo que essa pele, né? Eu te falo porque eu tenho uma pele neutra fria, tá? Mas essa pele, ela pode até receber essa base, tá? Ela consegue fazer o que ela propõe, que é cobrir as manchas e tal. Só que se a gente não entender que não tem pele neutra, nós vamos fazer muita coisa errada nas escolhas das cores da maquiagem, tá? Então essa pele sempre vai tender um pouco pro quente ou pro frio, sim. A minha pele, por exemplo, ela é neutra fria. Gente, eu como maquiadora, enquanto eu não fiz a minha coloração pessoal, quando eu não estudei isso, eu não conseguia escolher base pra mim. Porque eu achava que minha pele tinha uma característica de quente. Porque eu bronzei de uma forma de ficar um pouco bronzeadinha, achava assim que minha cor não era aquele branco rosado, porque todo mundo fala que pele fria, ela é branco rosado. Não é, entendeu? Não é. A minha pele é sob tom frio, você não me vê com presença de tanto rosado no rosto assim não. É quase nada, entendeu? Só que eu tenho maiores quantidades de pigmento esverdeados na minha pele do que amarelo. E verde não é mistura de amarelo com azul? Então, tem peles que tem um pouco de presença de quente e de frio, só que misturado sempre vai prevalecer um pouco do pigmento quente ou um pouco do pigmento frio. E a tonalidade da pele oliva, que todo mundo fala aí, ela é fria, entendeu? Ela é fria. Sabe por que ela é fria? Ela pode ter a aparência, ela engana a gente. Você olha pra ela, você acha que ela tem uma aparência de quente, que a minha pele é assim. Mas vai passar pra ser um blush laranja, vai passar da pessoa um contorno bronzer, fica horrível. Eu parece que levei uma chinelada na cara. Então assim, na hora que você passar a base, como ela tá apagando a beleza, ela tá misturando ali, ok, você tá tampando o rosto, né? Mas na hora que você vem trabalhar com os elementos posteriores da maquiagem, que é a cor da sua sombra, a cor principalmente de blush e contorno, se você trabalhar com tonalidade quente, vai acabar com a harmonia da sua maquiagem. Então esquece esse negócio. Não existe pele neutra. Vocês têm que conhecer, vocês têm que entender o que é essa pele para que vocês escolham na paleta de maquiagem, nas cores da maquiagem, o que você vai usar. Entende? Tem peles que vão ser mais difíceis. E quando vocês conseguem enxergar características de cor sutil, quando vocês começam a entender esse universo, conseguem olhar, cai a ficha, dá o pulo do gato que eu falei com vocês, assim, não precisam mais que a cliente sente na sua cadeira e fale assim, porque hoje em dia, gente, as clientes estão fazendo coloração pessoal. Ela chega nessa cadeira, eu fiz outro dia mesmo uma noiva, que ela falou comigo, André, pega minha paleta ali pra você, eu sou inverno brilhante. E se eu não entendesse disso? O que eu ia fazer? O que eu ia conversar com ela? Entende? Então você tem que fazer formação, coloração pessoal, tudo que mais não. Mas quando vocês entendem a característica de cor, né? Assim, a dela é fria, ela é intensa, você não sabe nem escolher qual cor da sua paleta você vai colocar nessa pessoa, gente. Fica desarmônico, fica feio, fica brega, fica cinza, fica laranja, a pele fica cenoura. Quantas vezes eu passei bases mais sutis, mas que tem um fundo amarelado, porque eu achava que eu era quente, e eu ficava o tijolo. Se passar uma base em mim que é mais puxada para amarelo, eu fico tijolo. Então a minha base eu sempre compro ela fria, mas eu tenho sempre o BB Cream que tem presença nele de rosado, com valor tonal um pouquinho mais alto, para não ficar aquela coisa muito clara, que minha pele ela precisa de um pouco de rubor, porque eu tenho uma parte do meu colo muito ruborizado, né, que eu sou bem rosa no colo. Se eu não misturar um pouquinho desse BB Cream na minha base, eu fico totalmente pálida. Porque eu preciso dessa informação do frio um pouco, preciso um pouco desse rosa, só que não é um rosa clarinho. Porque as pessoas acham assim, nossa, sabe a pessoa que é muito branquinha, aquela bochechinha rosa? Ela tem a pele fria. Não, gente, mentira. Deixa eu te falar. Existe na coloração pessoal a paleta de primavera, que são pessoas de pele quente. Você sabe uma das coisas que a gente observa nas pessoas de primavera? Bochechas rosas. Então, esquece isso.
Hoje em dia tem estudos muito mais profundos e avançados pra gente entender realmente como é que é o comportamento de pele, olhos, cabelo, tudo pra você conseguir harmonizar essa maquiagem. Então, e principalmente eu ouço muita gente falando que é um absurdo. Ah, porque nós brasileiros, latinos, americanos, a pele são predominantemente amarela. Mentira, não é. Sabe por que não é? Nós somos miscigenados. Eu, por exemplo, tenho uma família paterna e materna totalmente descendente italiano. Sabia que lá na Itália, a grande maioria das pessoas, a grande maioria tem pele oliva? Eu achando que eu era latino-americano com a pele toda quente. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco dessa questão. Nós somos latinos? Somos, nascemos aqui. Mas e da onde que veio lá atrás? Sabe? Que misturas você tem na sua etnia aí? Então, não tem disso. Gente, tem peles, aquelas peles que não chegam a ser retintas, mas aquelas negras mais marrons mesmo, que você olha pra elas e parece, nossa, ela é chocolate, ela é quente. Você passa um batom laranja nela, um vermelho quente, acaba com ela. Ela é fria, sabe? Então, assim, a gente tem que entender os mitos de questão de pele, tá? Eu tô abordando esse assunto com vocês, eu não vou entrar nesse assunto hoje, é muito extenso, tá? Pra vocês entenderem a profundidade que a gente tem ainda de conversar sobre esses assuntos. Vou fazer pra vocês, a gente tá pra lançar o meu curso aí do Pele de Seda, né? Que é uma técnica exclusiva aí que vocês vão ver, que eu criei há 2 anos atrás, maravilhosa, que a gente aborda também muitas coisas nós de construir a maquiagem sobre isso, mas é uma pele maravilhosa, que a gente dá efeito natural e tudo, porque mistura isso tudo que eu tô falando com mais texturas, enfim. E eu vou liberar mais aulas gratuitas para vocês, conhecerem mais o meu trabalho, para vocês trocarem mais comigo, né? Poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. E nós vamos fazer uma aula gratuita só sobre desmistificando os mitos do subtom de pele. Porque tem muita coisa pra gente falar ainda, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, eu tentei passar o máximo que eu pude do meu conhecimento, mas realmente é um assunto muito extenso, que se vocês não começarem do início, treinando, anotando perguntas pra mandar pra mim lá no Instagram, sabe? Pra gente criar material pra vocês, até lives depois que a gente quer fazer lives pra vocês participarem, e todas essas aulas, elas vão ser arquivadas não, gente, vão ser gravadas. E depois as pessoas, alunos do curso também vão ter acesso, tudo que eu fizer de live, tudo que eu fizer, todo esse conhecimento aqui vai estar lá dentro também, né? Pra quem já vai ser aluna e pra que você que não é também vai ter acesso, tá bom? Então é isso, gente. Sejam bem-vindos ao universo das cores, que eu tanto amo, que vai mudar a vida de vocês como maquiadores. Espero que vocês tenham gostado e depois vá lá no meu Instagram e deixe as perguntas lá no post que eu vou fazer sobre a aula, tá bom? Um abraço pra todos vocês. E sejam bem-vindos aqui no meu espaço.